Boa, rapaziada. Salve, salve, corintianos e corintianas. Chegando para mais um pós-jogo aí desse jogo, né? Desse resultado, falar a verdade, um resultado aí, né? Desanimador, né? No 0 a 0. E ainda você jogando em casa, ter que empatar, ainda empatar de 0 a 0, sendo que você tinha a oportunidade de fazer os 3 pontos, levando, né, em consideração que a gente poderia ter jogado esse jogo aí com o time titular. Pessoal, 0 a 0 contra o Atlético Paranaense que vem nos últimos jogos, principalmente nessa volta da Copa do Mundo, os caras estão voando, os caras estão conseguindo resultados incríveis ali na questão, resultados, vamos dizer, surpreendentes na questão ali da tabela ali, fora de casa, dentro de casa, um time que tem se postado bem em campo, esse Viveiros, jogador número 9 ali, joga muita bola, brigador, centroavante, olha, o melhor centroavante, ao meu ver, do Campeonato Brasileiro esse ano, tá? É, então, 0 a 0 acachapante, né? Então você vê que eu sou totalmente contra esse negócio de colocar time reserva, tá, pessoal? Então já foi mostrado já no futebol brasileiro isso, mas os técnicos brasileiros teimam, né, em querer poupar, né? Então você vê que já foi mostrado lá em 2019, o Jorge Jesus foi campeão do Brasileirão e da Libertadores sem poupar ninguém. Era time titular todo jogo. O máximo que ele fazia às vezes trocar 3, 4 peças ali e fazer uma mesclagem, né? Mas você vê, às vezes os caras começavam jogando, aí depois fazia o resultado no segundo tempo, tirava 2 ou 3 ali pra manter ali a espinha dorsal do time. Então, acachapante, né? Desanimador, um resultado de 0 a 0, até porque a gente tá naquela saga de buscar os 45 pontos, né? Não é pensar pequeno, né? O Corinthians, devido aos bastidores que tem, a gente tem que pensar primeiro nos 45 pontos, depois no restante, né? Inclusive o Memphis Depay, viu? Pode dar ruim no Memphis Depay aí, tá? No final do vídeo eu vou falar com vocês aí. Pode dar ruim a questão do Memphis Depay aí, tá? É... O seguinte, pessoal. O Diniz errou, tá? Não devia ter entrado com o time totalmente reserva, desde que, ainda mais considerando, né? O Corinthians, que é um time que tem um elenco que tem as suas limitações. Então, o Corinthians não tem a condição que um Palmeiras, né, e um Flamengo tem de colocar um time reserva e ainda ser competitivo, né? E por incrível que pareça, né, agora eu vou falar a parte boa do que dá para se notar hoje, que o Corinthians conseguiu ser competitivo, né? No papel a gente vê que não tem um elenco para ser competitivo e colocar um time reserva, mas no jogo de hoje especificamente conseguiu ser competitivo. Ao meu ver, foi melhor que o Atlético Paranaense, mesmo com o time reserva. Mas mesmo assim eu fico chateado com o resultado, né? Chateado com com o que aconteceu do Diniz colocar o time reserva. Então você tem a oportunidade de colocar o time titular que já estava pegando uma constância de jogo, pegando um ritmo legal de jogo. Você coloca todo um time reserva, quebra aquele ritmo ali, né? E aí você tem que começar do zero de novo com outros jogadores, né? E mesmo assim o Corinthians, né, se sobressaiu, conseguiu jogar melhor, né? E eu vou ser sincero, pessoal, o desenho, né, para uma pessoa que analisa friamente, vendo, pô, o Corinthians vai entrar com o time reserva. O Corinthians já tem um elenco limitado, eu vou entrar com o time reserva, né? Então, é, a perspectiva de acontecer uma derrota era real, né? Mas somos Corinthians, a gente acreditou, falei, cara, vamos que vamos, o Corinthians pode ganhar esse jogo aí. E aí conseguiu me surpreender, conseguiu jogar melhor, né? Faltou o gol ali, né? Pra gente sair com a vitória, né? Uma partida ali aguerrida dos jogadores, conseguiram, né? Não jogou bem, assim, no sentido de, nossa, o Corinthians jogou bem. Estou falando que jogou melhor que o Atlético. Conseguiu se impor melhor que o Atlético. Não foi um bom jogo, tá? Não tô querendo dizer que foi um bom jogo, não. Então, assim, ó, quando você vê a questão do Corinthians querer colocar esse time reserva, você vê que no time reserva do Corinthians ainda tem alguns jogadores ali que chamam alguma atenção. Você vê que tem ali na zaga colocando ali o Ranieri adaptado, né? Mas tem jogadores ali que ainda dá pra aceitar dentro de campo, né? Um Lingard, né? Que tem experiência já é, de jogo em outras ligas, experiência de Europa. Você vê que você tem o André Carrilho, que é um jogador que eu gosto demais, né? Mesmo velho, você vê que ele sabe se posicionar em campo, sabe, né, distribuir bem o jogo, mas nada mais do que isso, nada mais assim que chamasse a atenção. Dieguinho apagado, né? André Ramalho começando ali pela zaga, muito mal, tá? Muito mal, muito abaixo. É um zagueiro que só fez aquele 2024, jogou bem, depois 2025 e esse ano continua mal, tá? Ele caiu muito de produção. Não sei se foi porque chegou um novo zagueiro e tomou a posição dele.
É um zagueiro que não passa confiança, o André Ramalho, tá? Nem um pouco, pra falar a verdade. Então, aí você vê um lateral, né? O lateral direito, Pedro Milan, tem as limitações dele, sérias, né? Daí você vê que tem ali o Alan, né? Que pouco produz, né? A nível de desenvolvimento de jogo. Você vê ali o Labiat tentando algo, mas você vê que é um jogador que, beleza, fez algumas partidas legal, né? Fez um golaço, né? Antes da Copa do Mundo, ele acabou fazendo aquele golaço lá, se não me engano, contra o Atlético Mineiro. Mas é um jogador, assim, que você vê que para Corinthians, assim, podia ser mais, né? Mas é um jogador que pode fazer ali boas jogadas e fazer um gol e calar a nossa boca, né? Mas eu vejo, assim, que não acho que é um jogador que vai trazer a diferença ali, ainda mais jogando um time reserva ali, sem outros jogadores. Você vê o Matheus Pereira, né? O pifador Matheus Pereira tentando ali alguns passes diferentes ali, né? Pelo menos ele... Isso não pode reclamar dele, que ele tenta aquela jogada diferente, não fica dando toquinho pro lado, né? Isso aí dá pra dizer. Mas, assim... Nada de muito de chamar muita atenção nesse time reserva. Jogadores ali que realmente deu uma caída muito na parte técnica do time com relação ao time titular, né? A discrepância é considerável entre o time titular e o time reserva, mas tivemos que aceitar isso e outra, pessoal. Ó, até domingo dá para jogar com o titular hoje e domingo de novo. Ah, mas é tempo perigoso do cara sentir, perder, ter lesão. Pessoal, até poupando tem lesão. Você vê o Labiat, né? Torcer para não ser grave ali, mas tudo indica que seja grave, tá? A questão do Labiat ali, pelo que a gente já tá chegando aqui de informação. A questão do Yuri Alberto sentiu de novo. E é um cara que foi poupado, não jogou o primeiro tempo, e aí? Se tiver que machucar, vai acabar machucando. Coloca o time titular, faz o resultado, beleza, fizemos o resultado, vamos colocar agora. Vai tirando, tira 5 jogadores, coloca outros 5, descansado. Tira os 5 que pode ter mais lesão e tira. Coloca outro, né, os jogadores ali descansados no lugar. Então, né, um erro, né, crasso, um erro muito considerável ali do Fernando Diniz em colocar time reserva, tá? Pessoal, vamos analisar melhor essa partida. Então, primeiro tempo, você vê que o Corinthians tenta ficar com a bola já desde o começo do jogo, tentando ficar com a bola para segurar o ímpeto do Atlético. O Atlético é um time que tem uma transição muito rápida, um time rápido, é um time de imposição física. Então o Corinthians conseguiu segurar ali no começo do jogo, nos primeiros 15 minutos ali, ficando mais com a bola. Não produziu nada, mas também não deixou o Atlético, né, ter aquela né, trabalhar a bola ali numa jogada ali de 1-2, né, fazer uma passes entre linhas ou ali até jogadas mesmo nas pontas ali para buscar ali o Viveiros para fazer o gol. Então o Corinthians conseguiu ir controlando, segurando a bola, tá? E o Corinthians jogando sem referência de 9. Você vê o Corinthians, por nada não, pessoal. A gente percebeu, beleza, outros que são mais modernos vão dizer, nossa, olha o que o Fernando Diniz fez, olha o time, o posicionamento que foi ali. Mas, pessoal, você viu que o Corinthians, ninguém tava guardando posição. Tinha horas que o Linger tava de falso 9, horas ele tava caindo mais pra esquerda, acompanhando ali o Mateuzinho na lateral esquerda. Essa eu achei legal, né? Mateuzinho na lateral esquerda, né? Eu acho que o Anguilherme não tava bem. E o Bidu tem a questão naquele que depois que ele machucou, teve um corte na cabeça. Não sei se é por isso que ele tá sendo poupado, enfim. Mas é um jogador que a gente tem que torcer pra voltar também, né? Mas foi uma boa opção ali. O Mateuzinho, ao meu ver, foi bem ali na esquerda. Então, você vê o Corinthians, os jogadores não guardando posição. Você vê que o Carrilho ali de segundo volante, mas tinha horas que ele caía na ponta esquerda também quando o Linger ia pra dentro, né? Tinha horas ali o Mateuzinho ali de 9 também, né? Então, uma coisa assim, beleza, vamos dizer que é o dedo do treinador, que ele treinou isso, mas, pessoal, o time tem que ter uma referência também, tem que ter um padrão, né? O time, eu não vi um padrão nesse time do Corinthians no jogo de hoje, assim, de jogar na questão de posicionamento, né? Se desse certo, tava todo mundo elogiando, isso é verdade também, tá? Inclusive eu poderia ter elogiado, mas não é só pelo fato de ter dado errado, eu acho assim que tem coisa que tem limite, né? Você vê um lateral esquerdo, na hora que você vai menos espera, ele tá de 9, um segundo volante que quando você vai ver ele vira um ponta esquerda. Na hora que ele cai pela ponta direita, eu acho que passa um pouco do limite e não fez diferença. O Corinthians não conseguiu fazer grandes jogadas por causa dessa atitude tática, né, de posicionamento. Então, eu acho que menos é mais, né? Tem horas, né? Então você vê o Carrilho de segundo volante, o Matheus Pereira saindo mais pro jogo, né? Buscando dar aquelas pifadas, aqueles passes diferentes, né? Ele tem aquela coisa dele querer, né? Dar sempre aquele passe diferente, né? Mais uma vez não conseguiu produzir muito, né? Você vê que o Dieguinho aberto pela direita, né? A única coisa que foi mais fixa ali, fraco também, não conseguiu fazer uma boa partida. Não fraco como jogador, mas fraco na partida de hoje, né?
poderia ter jogado mais, né? Só tá dando vontade de espirrar aqui, eu não vou pausar o vídeo pra espirrar, cara. Tá. E aí o aos 12 minutos, né, a gente quase toma um gol por não querer dar o chutão. Você vê que o Corinthians espremido, o Atlético sabe, né, a questão ali do Corinthians Escola Diniz, vai querer sair jogando. O Corinthians querendo sair jogandinho lá atrás, lá, e o Atlético pressionou, foi com os jogadores, né, fazer o abafo. O Corinthians, em vez de dar o chutão, foi querer sair jogando e quase tomou um gol ali, né, numa questão de querer sair jogando. Olha, a gente tem que respirar fundo, mas que, cara, já teve falhas com o Hugo, né? Nessa questão de querer sair jogando, a gente tomou o gol, mas assim, do time inteiro sair tocando bola lá dentro da pequena área e acabar tomando gol ainda não aconteceu. Espero que nunca aconteça, porque a cobrança vai ser grande em cima do Diniz em relação a isso aí, tá? Então, depois dos 23 minutos, uma grande oportunidade, você vê uma bela bola do Alan, né? Ele faz o cruzamento, né, mais fechado ali, o Mateuzinho consegue se infiltrar ali como elemento surpresa, consegue a cabeceada, uma bela chance ali do Corinthians ali no rebote por pouco. O cara do Atlético salvou ali o zagueirinho, não sei se é o zagueiro ou lateral do Atlético salvou, porque o Lingard estava sozinho para fazer o gol ali no rebote, mas ele conseguiu dividir ali e impedir a finalização de cabeça do Lingard, né? E o Atlético, importante falar, no primeiro tempo não conseguiu jogar. O Corinthians não deixou o Atlético jogar, mas não é aquela coisa que o Corinthians jogou muito, mas o Atlético também não conseguiu criar muito. O Corinthians bem posicionado defensivamente, nada mais do que isso. E foi um jogo fraco no primeiro tempo, né? Não teve muita chance, teve só essa cabeçada do Mateuzinho. E o Atlético teve só aquela questão de fazer uma abafa ali no Corinthians, ali na saída de bola, mas não teve jogadas assim. Esse Atlético de hoje, eu acho assim, esse empate, vamos ser sinceros, assim, pensando, o Corinthians entrando com o time reserva, né? E o Atlético com a chance de passar o Flamengo ali e ir para segundo lugar na tabela do campeonato, coisa que eles não vivem há muito tempo. Eu acho que essa não vitória pesou muito mais para o Atlético, né? Lógico para nós também, porque somos maiores, mas assim, é complicado porque o Corinthians também sofre com por ter perdido esses 2 pontos aí, porque a gente precisa fazer logo os 45 pontos o mais rápido possível, né? Já a situação do Atlético é outra, é um time bem organizado, um time bem gerido, tá lá na primeira parte da tabela, né? Um time bem organizado ali pelo Odair Hellmann, né? Então, é importante a gente verificar um pouco isso aí também, essas questões, né? Você vê que o Atlético, né? A que ponto que a gente chega? Você vê um Atlético sair pé da vida porque empatou fora de casa com o Corinthians, né? Quando deveria ser o contrário, né? Daí eu não quero nem ver para não passar nervoso, mas com certeza você vai ver o jogador do Corinthians dando entrevista falando, não, foi um ponto importante porque, né, uma situação, né, a gente poupou os jogadores, né, os jogadores cansados, a gente conseguiu um ponto importante. Então, ponto importante dentro de casa não dá, né, pessoal? Dentro de casa a gente tem que vencer, mas, né, vamos buscar esses 45 pontos aí. Começa o segundo tempo, né? Foi importante ver o Milan ali ajudando um pouco defensivamente. Então, assim, até percebi assim nesse jogo que o Milan, dentro das limitações dele, ele conseguiu fazer o arroz com feijão esse jogo aí, tá? E o Corinthians melhor no segundo tempo, também buscando boas oportunidades, né? Lógico, não foi aquele jogo que depois se abriu, teve várias oportunidades, mas teve alguns lances ali, né? Então, 20 minutos ali, o Yuri que acabou entrando no início do segundo tempo, entrou ele e entrou também, né? Entrou Yuri e Caio César, né? O Caio César também mantendo regularidade, rabiscando, tentando ir para cima, né? Tentando mais a finalização. Mas o Yuri fez ali aos 20 minutos uma bela finalização e uma belíssima defesa do goleiro do Atlético, tá? Depois dos 21, né? Vamos falar, né? Porque o Yuri tá meio marcado, já tem com o filme queimado já, né? Vamos falar que o Yuri perdeu um gol ali aos 21 minutos, né? Mas você vê que é uma bola difícil, uma bola, né, viajada, uma bola que ele domina pra fazer a finalização. Ele fez mais difícil, foi o domínio, né? Na hora da finalização, ele acabou pegando mascado ali, a bola finalizou no chão e ficou fácil pro Santos, estava bem posicionado ali, fechando o ângulo para fazer a defesa, tá? E aí a única chance, assim, o único perigo que o Atlético deu no jogo foi aos 27 minutos, um cabeceio do Viveiros, né, colombiano Viveiros, baita do centroavante, né, de novo falando aqui, foi ali uma cabeceada, até um desvio, alguma coisa assim, a bola bateu na trave, né? E aí, pessoal, tem um probleminha aí, uma coisa, né,
a se preocupar. A questão, aos 29 minutos, o Yuri Alberto sente ali de novo a coxa, né? Provavelmente tem relação com o último jogo, né? E torcer para que não seja grave. Pessoal, vou dar palpite, é feeling. Quantas vezes a gente viu o Yuri, isso aí não tem que tirar o chapéu pra ele. Ele tem, tipo o Wolverine, né? O cara se recupera muito rápido. Eu acredito que domingo ele vai pro jogo sim contra o Inter, tá? E se ele não ir, ele vai ser relacionado sim, porque aí vai ser um cuidado da parte médica do Corinthians, vai querer poupar ele, né? Mas com certeza, no mínimo no banco, ele vai estar sim no domingo, tá? Isso é um feeling, não é informação, tá? Sobre essa questão aí. E aí, teve uma jogada de transição aos 29 minutos do Atlético Paranaense, que era uma segunda jogada de perigo, e o Viveiros deixou a desejar nesse lance aí, né? Pegou o Hugo, fechou o lance ali, fechou o ângulo ali, salvou, mas o Viveiros, né, telegrafou o passe ali, que o cara tava livre, né? Ele demorou para fazer o passe, e quando foi fazer, telegrafou, o Hugo conseguiu intervir ali, né? Mas parecia que já tava impedido ali. Então o jogo terminou ali, né, 0-0. Jogo, né, um empate ruim para as duas equipes, falando mais abertamente agora, um empate ruim para as duas equipes. Então, o Corinthians precisa, né, abrir o olho nesse campeonato, parar desse negócio de ficar poupando para a Copa do Brasil. Se for poupar, poupa só se for para Libertadores até vai, mas Copa do Brasil, cara, tem 2 jogos, ia ter o jogo de volta ainda. Cara, põe o time titular, cara. Então, eu não gostei desse resultado, né? Resultado ruim para o Corinthians, né? Apenas 1 ponto nas últimas 6 pontos disputados, ganhamos apenas 2, né? Empatamos fora de casa com o Bahia, até que vai, né? Aí você chega em casa, na hora de fazer os 3 pontos, você acaba empatando ainda 0-0, né? Colocando o time em reserva. Então, não gostei desse resultado, tá, pessoal? E pra mim, que é o começo aí desse negócio aí de ficar fazendo pós-jogo, gravando vídeo, como é paia, né? É muito paia você ter que fazer pós-jogo quando é um resultado, não é nem pela derrota, mas 0-0 é chato pra caramba de fazer um pós-jogo aí, mas é isso aí, né? Terminando agora essa questão do pós-jogo, vamos dar rapidinho a nota desses jogadores, aí a gente já vai falar da questão do Memphis Depay, que eu falei que eu ia falar no finalzinho do vídeo aí, a gente já finaliza esse pós-jogo aí, tá, pessoal? Cadê aqui, ó? Então, o jogo de hoje, você vê o Corinthians cheio de adaptações ali, o time reserva, né? Poderia ter jogado melhor, né? Mas também são jogadores que não têm ritmo de jogo jogando juntos, né? Jogadores improvisados, Raniel improvisado, né? Lingard improvisado, fazendo falso 9, dali a pouco quando você vai ver ele tá caindo pela ponta, sem uma definição de referência ali. E aí o Corinthians tentou corrigir no segundo tempo, com a entrada do Yuri e Caio César, mas faltou ali. Eu acho que o Yuri se machucou ali, pessoal. Se o Yuri não se machuca, não é por nada não, que ele entra na questão do sim, mas se o Yuri não se machuca, o Corinthians tinha grande chance para fazer o gol ali, porque o Corinthians estava crescendo muito na partida e a gente sabe que dentro da arena o Yuri ele consegue bem fazer gols, né? Então o Corinthians tinha grande chance de ganhar essa partida aí, tá, pessoal? Bom, cadê aqui? Tô tentando puxar a escalação de hoje. Cadê o Grêmio? Só um pouquinho, pessoal, tô puxando aqui. Tá. Goleiro Hugo Souza. Hugo Souza, né, não foi muito exigido, mas quando precisou ali, principalmente naquele lance, independente se estava impedido ou não, vai que o cara não tá impedido ali, o Hugo salvou ali. Então, olha, uma partida importante do Hugo ali, um 7 pro Hugo Souza, tá? Pela lateral direita, o Pedro Milans, né, como eu falei, dentro das limitações dele, ele fez ali o arroz com feijão, né? Pra pelo menos não entregar a paçoca ali, né? Não entregar alguma bola ali pro Atlético e a gente acabar tomando gol, ou ele tomar algum drible desconcertante, a gente tomar um gol, coisa do tipo assim. Não teve isso, então nota 3 aí pro Pedro Milans, tá? André Ramalho, fraco pra mim, um jogo fraco dele. Ele vem abaixo há muito tempo já no Corinthians, tá? Então nota 2 aí pra ele, tá? Raniel improvisado, o melhor da zaga ali, tá? Jogou muito bem, desarmou, se impôs fisicamente, né? Chegou firme ali, conseguiu jogar bem. Raniel aí, nota 7,5. Mateuzinho na lateral esquerda foi bem, surpreendeu positivamente, teve aquele lance de cabeça, né? Ele buscou ali, né? Buscou ali jogar, né? Chegando como elemento surpresa, né? E foi um jogo importante ali do Mateuzinho. Então vamos de nota 7 pro Mateuzinho também, tá?
Aí o primeiro volante. Primeiro volante, pessoal. Primeiro volante foi o Alan, né? O Alan que é o inovador Alan, né? Aquele cara que entra no meio do zagueiro e toca pro lado ou toca 5 metros pra frente, né? E isso é uma inovação no futebol que, meu Deus, isso aí é coisa de coisa assim, de um time que fizer isso aí na Copa do Mundo, todo mundo vai ficar de olho, né? Coisa assim, é uma jogada que nem o Guardiola sabe essa jogada. Então o Alan aí, o grande volante aí, né? Nota 1 pra ele, tá? Depois, segundo volante, primeiro volante Alan, né? Segundo volante, vamos lá. Segundo volante André Carrilho. Tentou ali, né? Buscou, ele sabe jogar, sabe se posicionar bem em campo, né? Tentou fazer algo ali, né? Não conseguiu muito espaço para criar passes entre linhas ali. Então, uma nota 4 pro Carrilho, tá? Matheus Pereira, o pifador, né? Que não conseguiu pifar ninguém hoje, tentou, né? Tentou alguns passos diferentes, mas pelo menos a gente vê que ele tenta uma jogada, né? Faltou se apresentar mais, como ele jogou mais com liberdade, podia se apresentar mais, chutar mais ao gol, se aproximar mais ali do gol do adversário. Então, nota 3 pro Matheus Pereira. Dieguinho, uma má partida do Dieguinho, né? Não conseguiu criar, nota 0, tá? Deveria ter aproveitado melhor essa oportunidade, um garoto, né? Então ele tem que abraçar as oportunidades. Aí o moleque chega com esse. Aí cabelinho pintado, aí não sei o quê. Sei que o cabelo não tem nada a ver, mas pessoal, o cara tem que abraçar a oportunidade ainda. Ele não venceu na vida ainda, né? Então, um jogador que tá buscando o espaço dele na carreira. Essas oportunidades, assim, se entrar titular, jogando na Arena Corinthians, cara, torcida a seu favor, poderia jogar melhor, né? Poderia se apresentar mais no jogo, enfim. Então, pro Dieguinho, nota 0 aí, tá? Aí, ó, na lateral esquerda, não, na meiuca ali também, ó, na lateral esquerda, eu ia falar ponta esquerda. Na meiuca ali foi mais o Labiá, né? Então o Labiá também uma partida fraca, não se apresentou muito, buscou algumas jogadas, nota 1 pra ele. O Jesse Lingard, que hora ele era ponta esquerda, hora ele tentava se apresentar ali como um falso 9, né? Jesse Lingard fraco também, faltou, né? Poderia ter jogado melhor hoje, não, até por questão de ritmo também, ele já viu umas partidas fora. E, pessoal, é a realidade do Corinthians. Você tem um marroquino que o cara tá com 30 e lá vai cacetada, você tem o Jesse Lingard tá jogando mais com o nome do que com o próprio futebol que ele pode apresentar, porque é um jogador que também tem 30 e lá vai cacetada, você vê que o ritmo diminui. E você vê que o Corinthians fica refém de jogadores como esse. Já vai ter a questão do Memphis Depay, que a gente já vai falar, que é um caso à parte, tá? E você vê jogadores, muitos assim, quando tem jogadores, vai passando dos 30 anos, né? Esses jogadores têm que ser o tempero do elenco. Não pode ser os jogadores que a gente vai depositar uma esperança que eles vão fazer a diferença numa partida. É difícil, pessoal. É difícil. Então, ali, a gente fica refém dessas situações aí de jogo, tá? O Corinthians teve substituições, o Caio César entrou ali no lugar o Caio César no lugar do Dieguinho e quem foi o outro aqui? Caio César no lugar do Dieguinho e o Yuri no lugar do Labiá, né? Então, o Yuri foi bem, tá, pessoal? Nota 6, não, 6 não. Nota 5 pro Yuri, ele buscou, teve aquela finalização, se apresentou bem, depois perdeu aquele outro gol. Não foi um gol, uma chance de um gol claro perdido, mas ele, né, acabou errando um pouquinho a finalização ali, né? Poderia ter feito o gol ali da vitória, né? Então, pro Caio César, que tentou uma jogada, uma nota 4, e pro Yuri, nota 5, tá? Então, pessoal, assim, Breno Midon, que entrou no lugar do Matheus Pereira, também sem nota, não pegou quase na bola. Rodrigo Garro entrou no lugar do Yuri Alberto, que saiu machucado, também sem nota, não pegou na bola praticamente, né? O André Luiz também sem nota, porque acabou entrando ali aos 83 minutos no lugar do Carrilho ali, não fez muita coisa ali, né? Também sem nota, tá? Vamos lá, pessoal, agora vamos falar de Memphis Depay, terminando essa questão do pós-jogo aí. Vamos falar sobre o Memphis, a questão do Memphis. É o que eu falei aí, vocês podem ter, já estão vendo algumas notícias aí. E o que chegou pra mim também, pessoal, é que a questão do Memphis Depay aí o gato pode subir no telhado sim, tá? Então você vê que já estamos chegando, ó, hoje, já estamos virando aí, ó, já é sexta-feira. E aí era pra ele ter vindo nessa quinta.
E ele não veio. Tem um boato aí falando que questão que ele não ia vir, ele não vai vir se não tiver o contrato assinado. Na verdade, isso é uma pressão que ele tá fazendo. Mas assim, o problema não é nem o Memphis vir ou não vir. Porque se for pra fazer, o cara tem dinheiro, o cara tem disponibilidade, né? O cara arruma um jatinho, o cara vem. Se tiver que vir amanhã à tarde, né? Ele aparece no Parque São Jorge ali ou no CT, enfim, pra assinar o contrato. A grande questão é que tem dirigentes que não estão interessados, estão sendo contrários à renovação do Memphis, estão pressionando o presidente Osmar Stabile, tá? Isso aí já todo mundo já sabe, já, né? A maioria que acompanha as notícias já está sabendo, mas assim, inclusive eu vi uma entrevista da Miriam Atier, quem diria, a Miriam Atier, né? Que é uma conselheira que vai um pouco, né? Embora eu acho que ali todo mundo ali no final das contas, né, todos calçam 40, tá? Mas ali você vê que a Miriam Tia ainda tem uma postura um pouco diferente do que todos os conselheiros que a gente costuma ver, aquela postura lastimável de pensar só no rabo deles, né? Então, assim, quando você vê a Miriam Tia falando que ela é contra a renovação e falando, não, porque eu sou contra, porque é um jogador que tem que ver o tanto que o Corinthians já gastou com ele, é preocupante, né? Se ela que é mais de boa tá tendo essa pressão, imagine os caras lá que são cobra criada de conselheiro. Então a informação se confirma, né, do que os conselheiros estão fazendo pressão no Osmar Stabile. Aí o pessoal que às vezes é meio leigo vai pensar, não, mas o cara é o presidente, ele que decide. Pessoal, não é assim no Corinthians, tá? O presidente do Corinthians muitas das vezes é uma marionete na mão de alguns conselheiros mais cobra criada, que sabe que não vai ganhar a eleição, mas coloca alguém lá como fantoche para manipular as decisões dessa pessoa, né? Supostamente, né? Se vocês me entendem, supostamente aí pode ser que seja essa situação do Osmar Stabile, tá? Então, ó, vamos ver o que vai dar, mas olha, eu tô achando que pode dar ruim essa renovação do Memphis aí, eu vou ainda aguardar, eu acho assim que na minha opinião, eu acho que ele vai renovar, mas vai dar o que falar, vai dar pano pra mano. E assim, eu tô com 51% de achismo que ele vai renovar. 49% me diz que ele não vai renovar, vai dar ruim isso aí, porque os caras estão segurando, estão enrolando para mandar o contrato já para ele acabar no hino, tipo assim, ele mesmo querer desistir e meio que parecer para ele uma humilhação. Pô, os caras não mandam o contrato também, eu não vou, eu vou ficar indo lá para ficar pedindo para renovar. Pô, eu sou o Memphis, eu não preciso ficar pedindo para renovar, não, quer saber, também vou embora. Que é o que os caras querem, que ele já desiste, não renova, né? E, pessoal, Renan, qual que é a tua opinião sobre a renovação do Memphis? Vamos lá. Como o Corinthians tem esses 4, né? Agora 3 transfer ban, porque pagou 1. Você tem uma carência já no ataque, né? Só o Memphis não ia resolver o nosso problema. Sem ele, é um desfalque que nós temos no elenco. Já começa por aí. Vamos falar da parte técnica, eu já falo da parte de salário e tudo mais. Então, só por essa questão de elenco, eu já sou a favor da renovação dele. Agora vamos lá, questão de salário. Pessoal, o Corinthians está, né, financeiramente na mão também do Memphis Depay e de vários outros jogadores e questão de empresários, mas vamos falar mais de empresário. Mas a questão do Memphis Depay, o Corinthians deve 42 milhões aproximadamente ao jogador, né? E o jogador é livre. Se acontece o Corinthians falar, não vamos renovar com você, então beleza, ele vai entrar na FIFA, ele tem direito de pedir, ele vai pedir para pagar o valor a ele, vai ser com juros. Eu não tô mais no Corinthians mesmo, eu já saí do Corinthians, não quiseram eu lá. Ele vai acionar o Corinthians na FIFA e vai pedir esses 42 milhões. Então o que vocês preferem? A gente ficar com uma dívida de 42 milhões sem ter o cara para jogar? Ou pega essa dívida de 42 milhões que ele aceitou diluir sem juros, baixar o salário, deixar igual do Yuri, né? Sai daquele salário astronômico, né, que falavam ali de 5 a 6 milhões de reais, aí você chega, baixa esse salário, fica no nível ali do Yuri, legal, né, não tem aquela discrepância de salário e ainda não cobra os juros da dívida. E aí a gente tem a chance de ter o cara no elenco. E eu preferia, com certeza, renovar, sou a favor da renovação nesses termos aí. Só que, como tem conselheiros que não pensam no melhor pro Corinthians, pensam no melhor pro ego deles e pro rabo deles, por quê? Quem lembra aí do Memphis, quanto que ele já incomodou esses dirigentes? Da vez que ele foi com aquela escrita na faixa dele lá, né? F, os políticos, né? Aquele palavrão com F lá, F, os políticos, né?
as declarações que ele deu falando que o Corinthians, né, falando ali dos políticos do Corinthians, falando que o Corinthians precisa se libertar, precisa se reestruturar, eu vim para ajudar o Corinthians, e é isso aí, mexe com o ego dos caras, os caras não querem jogador assim que fala deles. Você acha que eles estão pensando no melhor do Corinthians, que o Corinthians vai perder um jogador importante para ataque? Eles estão pensando no ego deles, né? Então, pessoal, ó, é o seguinte, eu sou a favor sim da renovação dele nesses termos aí, né? Ainda mais que ainda tinha a chance de uma empresa ajudar, que é a ESE Seguros, né? Que dizem aí, né, que em questão de informações de bastidores aí, que é a ESE Seguros. Então, cara, é de se preocupar se acabar não renovando o contrato dele, é um desfalque importante, porque bem ou mal, se vocês verem podcast de jogadores aí, já que tem um podcast que eu sempre acho massa, que foi o Ranieri, o Bidu e o Ranieri, Bidu e o Hugo Souza no Podpah. Embora eu não goste nem um pouco de Podpah, só assisto quando vai jogador do Corinthians lá, tá? Esse podcast, os caras falaram algo muito importante, assim, de vários jogos, assim, cara, a gente que joga futebol, a gente sabe, o Mateuzinho falou assim, ó, a gente que é operário da bola, quando sai a escalação do outro time, ou seja, do nosso time a favor, dá outro peso quando tem um jogador ali com a bagagem que o Memphis tem. Dá outro peso, tanto pra nós que tá ali com ele ao nosso favor, quanto pra mim pro adversário. Falou, ó, atenção aí na marcação. O adversário já entra com aquela atenção, entendeu? Já tenta com aquela atenção especial. Opa, pera aí, o Memphis tá do outro lado lá, vamos manter aqui. E os caras já não vão assim com tanto ímpeto. Vai com mais cautela. E isso ajuda muito. Só a presença de referência técnica também que ele tem. E dizem, eu não acredito muito nisso, mas dizem que ele também é um líder também dentro de campo ali. No vestiário ele é um dos líderes ali. Eu não acredito muito nisso aí. Eu acho que é mais porque os caras pagam pau pra ele. Mas totalmente assim a favor, eu acho que seria totalmente, né, vamos considerar uma peça essencial para essa temporada devido os percalços que a gente está passando. Minha opinião, não vai pagar esses transfer bans tão cedo, tá? Talvez eles vão pagar quando chegar perto da eleição, vão ver se consegue algum empréstimo ou algum empréstimo de empresário e entrar em mais uma dívida, né? Que isso aí não é pagar, né? Você está só trocando a dívida. Aí vai fazer um empréstimo, aumentar a dívida para poder pagar esses transfer bans, porque vai chegar na questão da eleição aí na eleição tudo é maravilha, tudo é bonito, né? Ah não, aqui ó, pagamos transfer ban, e aí o Corinthians trazer algum jogador, mas se não pagar esse transfer ban aí, o Corinthians vai ter que se virar com o elenco que tem. Então, não poderíamos perder o Memphis Depay, ainda mais com essas condições que ele flexibilizou aí. Agora, todavia, portanto, né? Agora, só pra gente finalizar o vídeo. Tem conselheiros que estão alegando que ele tá machucado já, que ele tem uma situação do joelho. A informação que eu tenho é que ele já tinha esse problema crônico no joelho já há bom tempo. Daquela vez que ele já foi para a Espanha tratar, é algo assim que não é algo que o impede de jogar futebol, tá? Agora o Corinthians exigindo a questão do exame. Então, cara, acaba logo com isso, chama o cara para fazer o exame, fez o exame, detectou alguma coisa, ó, não vamos renovar com o Memphis, está aqui o exame. Não fazer isso aí, ficar enrolando o cara para mandar o contrato. Não, vem aqui fazer um exame, marca aqui, ó, tá marcado já, ele vai fazer o exame, fazendo o exame ele já vai assinar o contrato. Mas ele quer o contrato, isso aí, pessoal, tem que tomar cuidado. Eu não acredito, tá? Que ele ia fazer uma questão dessa aí. Mas o Memphis também tem que colaborar. Acho que o Memphis já era para estar aqui no Brasil também, ele tem responsabilidade com isso também. Ele já era para ele estar aqui no Brasil, pronto para assinar essa renovação. Pra, caso acontecesse alguma coisa, ele já tá aqui. Não ficar fora. Oh, e ele é jogador ainda do Corinthians. Né? Até o Neymar, que gosta da balada, gosta da folga aí, o Neymar já voltou da Copa do Mundo, já voltou, já tá treinando no Santos, já até jogou pelo Santos. O Neymar, hein? Então você vê que o Memphis pisou na bola com a questão da folga aí e ele tá muito de boa, né? Então, só esperando essa questão da renovação. Então, cara, vamos ver o que vai dar. Então, tô curioso mesmo pra saber. Não sei, pessoal. Olha, eu acho que vai renovar, mas tem uma parte de mim que tá falando que não vai renovar. Então é difícil tomar essa decisão. De falar pra vocês assim o que eu acho que vai acontecer. Mas a informação tá dada. Tem cobras criadas de conselheiros ali que estão em cima do presidente Osmar de Oliveira, né? Não é Dr. Osmar. Dr. Osmar é o saudoso que era o comentarista lá do Jogo Aberto, né? Mas eles estão fazendo pressão no presidente Osmar Stabile, né, que é o presidente do Corinthians, para que ele não renove. Então vamos ver o que vai dar. Então termina esse pós-jogo aí, pessoal. Traga essa notícia. Até a próxima aí. Tamo junto. Vai Corinthians. Tudo nosso, nada deles, tá? Valeu, pessoal.